desenhar uma surfista comigo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Querolani, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje temos uma garota da praia, uma garota do mar, uma garota do surf, essa diva, né, que eu resolvi fazer para homenagear o meu grande amor pela praia. E eu vim aí de uma onda gigantesca de muitas e várias sereias que eu desenhei no canal. Então eu resolvi sair um pouco dessa onda de sereias, mas não sair do mar. Então eu resolvi fazer essa surfista bem aesthetic. E o esboço eu fiz no horário de um intervalo que eu tive um tempinho livre, assim, bem rapidinho, a mão livre. Eu nem ia gravar pro canal, eu ia gravar na realidade em shorts. Depois eu pensei assim, por que não transformar, né, esse vídeo em um vídeo longo pro canal? Porque aí já tem tanto conteúdo longo quanto conteúdo curto. Então foi isso que eu fiz, né? Transformei um shorts em vídeo longo. Que aí não falta vídeo nem no shorts, nem também aqui nos vídeos longos pra vocês, pra eu poder cumprir, né? E tá aqui toda quarta-feira postando vídeo pra vocês, né? Agora tá um pouquinho apertado, não tô tendo muito tempo, mas vai dar certo, vou me acostumar ao meu horário, me adaptando e vai dar tudo certo. E aí, gente, né, vamos falar um pouquinho do desenho. Como eu falei pra vocês, eu vinha de uma onda muito grande de desenhar muitas sereias, vivendo a vidinha delas, assim, em momentos humanizados, sabe? Eu trouxe, assim, um pouco para nossa realidade como humanos. E então eu colocava muitas sereias fazendo coisas que geralmente pessoas humanas fazem, né? Então eu decidi dessa vez sair um pouquinho do mundo místico e vim para um pouquinho para o mundo real, mas não tão real assim, que vocês vão ver que o meu céu é de outra cor, né? E é isso que eu tentei fazer, né? Sair desse mundinho místico e vir um pouquinho para o mundo real, né? Fazer uma humana surfista. Bom, eu tive essa ideia, na realidade foi inspiração, porque eu tava vendo vários outros desenhos no meu feed do Instagram, rolando o meu Instagram, e aparecem muitos desenhos de muitos artistas que eles desenham assim, babadeiro. E aí eu vi um artista que tava desenhando uma praia e eu falei, meu Deus. Se uma surfista estivesse nessa praia, ficaria muito lindo. E aí eu decidi desenhar a minha surfista. Ela é muito linda, ela ficou muito linda. Eu gostei bastante de todos os detalhes dela. Eu pensei em fazer uma arte, escrever alguma coisa nessa prancha, ou sei lá, fazer várias florzinhas. Agora que eu tô pensando, era pra mim ter escrito uma frase, sabe? Fazer uma frase bem babadeira nessa prancha, mas acabou que eu nem fiz. Eu fiz ela bem simplinha assim mesmo, só pra dar esse tchan mesmo, porque eu queria que a informação, né, que tudo harmoniasse, mas que ela chamasse mais atenção juntamente com o fundo. Mas agora que eu estou vendo a edição desse vídeo, uma frase não roubaria o brilho dela. E, gente, deixa eu contar pra vocês, eu sou completamente apaixonada pelo mar, eu sou completamente apaixonada por praia, inclusive moro perto, tipo assim, não perto, a ponto de eu conseguir ir a pé, isso aí não tem como. Até teria, né, se eu fosse correr e tudo mais, mas eu acho que daria 1 hora daqui pra praia a pé. Eu acho que eu moro meia hora da praia, vamos dizer assim. E eu não vou pra praia, gente. Eu tenho que tirar um dia da minha vida pra mim poder ir, pra mim ver o mar e tudo mais. Mas, tipo assim, eu amo o mar, eu amo a praia, mas o problema é o sol. Eu não curto muito o sol, sabe? Eu prefiro, assim, quando ele já tá se pondo, aí fica aquela coisa linda e tudo mais. Mas quando o sol tá naquele auge, que então não dá pra mim. Porque eu tenho um sério problema com calor, eu passo mal. Então, por conta disso, que acaba que eu nem vou muito, sabe? Mas isso não me impede de deixar de gostar. E agora vamos lá, né, falar um pouquinho sobre a pintura. Eu comecei passando esse tomzinho de blush, que é um daqueles vídeos lá que eu mostrei pra vocês, das tintas, né, dos marcadores e tudo mais. E também fui fazendo a pele dela. Eu dei 3 camadas com essa tinta pra deixar no tom de pele que eu queria. E também fiz os detalhes do joelhinho mais rosado. Também passei o mesmo tom que eu usei como blush nos joelhos dela, porque eu acho que deixa mais fofinho, sabe?
E também, gente, o mesmo tom que eu usei pra fazer a pele dela, eu também usei pra fazer a areia da praia. Só que eu só dei uma camada pra não ficar muito parecido com o tom de pele dela. Então, foi uma camada na areia e três pra pele dela chegar no resultado. E eu também fiz o contorno do corpo dela, do rosto e tudo mais, com um lápis de cor vermelho. Acabou que eu nem gravei, porque meu celular descarregou. E eu acabei não gravando essa parte, mas vocês vão ver mais pra frente. Ficou muito legal. E, gente, o legal dessa técnica aí que eu gosto, né, de usar essas cores dos marcadores com pincel é porque não fica muito marcado, sabe? Por isso que as pessoas gostam tanto daqueles marcadores que eles já têm a ponta pincel, porque não fica tão com aquele aspecto marcadão do marcador, embora que isso pra mim não me incomoda, assim, quando a caneta tá cheia. O problema é quando ela vai secando e aí quando você vai pintando vai ficando horrível. Já o da ponta pincel, embora que ela esteja acabando, ela consegue se mesclar melhor, sabe? Eu acho que justamente por ela ter a ponta assim. Então, por isso que esses detalhes assim da pele dela, né, do fundo, que são lugares maiores, áreas maiores, eu gosto de fazer com essa técnicazinha de usar o pincel para ficar menos marcado e ficar mais homogêneo, digamos assim, sabe? Gente, e eu fui pesquisar aqui no Google porque eu queria ter certeza de quanto tempo eu demoro da minha casa até a praia. E tem dizendo que de carro é de 25 a 35 minutos e de ônibus de 50 a 70 minutos. Já dá pra entender, né? Porque o ônibus a gente tem que ficar no ponto do ônibus lá esperando o ônibus passar. Depois a gente pega o ônibus, depois é uma demora pra voltar. Então é basicamente isso, né? Esse tempo aí demora um pouquinho, mas isso não é desculpa. Eu ainda vou me arrumar e vou pra praia. E pra essa pintura do mar, gente, eu queria um azul, assim, mais claro, sabe? Só que acabou ficando esse azul, assim, mais fechado. Mas no final eu gostei também, eu acho que ornou, sabe? Com o resto do desenho. Mas eu queria um azul, assim, mais Malibu, sabe? Aqueles filmes de Malibu que a gente assiste, que tem aquele marzão, aquele azul bem específico, é um azul bem específico. Eu não consegui esse tom. Então, acabei usando esse azul aí mesmo. O que acontece na realidade é que a tampinha já tava suja com esse azul, né? E aí o outro azul mais claro não conseguiu pigmentar muito bem. Eu falei, então vamos. Eu até tentei usar o azul mais claro, mas não deu certo. Aí eu peguei um rosa assim mais forte e fiz esses detalhezinhos na manga da blusa dela, porque pra mim ia fazer todo sentido. Uma parte mais clara, um rosa mais médio e um rosa mais escuro. E a princípio, gente, eu tava pensando em fazer os detalhes da prancha dela laranja, porque senão ia ficar tudo assim muito rosa, muito azul, e não ia ter nenhum outro detalhe laranja. Eu queria colocar um laranja, porque pra mim verão, praia, tem isso a ver com laranja, então eu queria colocar laranja. Só que aí, gente, eu fiz a prancha com esses detalhes aí com a caneta rosa mais escura. E acabei deixando o detalhe laranja pra essa estrelinha do mar que tá aí pra prancha. E eu acho que deu uma destacada bem legal pra ela. Eu nunca, gente, vi uma estrela do mar assim na vida real. E só vi assim, quando tinha aquelas feiras de ciências na escola e tudo mais, as pessoas faziam representações e tal. Mas a estrela do mar, assim, eu nunca vi presencialmente. Eu já fiz uma estrela de mar também de papelão com a tartaruga, que eu fiz um trabalho sobre cultura oceânica e a gente tentou reproduzir o fundo do mar. Logicamente, né, dentro das nossas condições, né, porque a gente viu algumas inspirações, eram trabalhos, assim, magníficos. O nosso a gente tentou fazer dentro da nossa realidade, mas eu achei que ficou muito fofo, gente. A tartaruga a gente fez com papelão, cola branca e tipo papel higiênico, sabe? E as estrelinhas também. Ficaram a coisa mais fofa do mundo. E depois, quando a gente terminou o trabalho, cada uma ficou com a coisa do trabalho. Eu acabei ficando com a tartaruga e com uma estrela. E elas são muito fofas, são muito bonitinhas. A gente viu o vídeo, o tutorial de como fazer por aí, né, por esse mundão da internet. Gente, eu fui agora procurar a foto da tartaruga pra mostrar pra vocês que eu fiz, mas eu não encontrei, mas eu postei nos meus stories há um tempinho atrás, porque eu acho que o trabalho foi de novembro do ano passado, outubro do ano passado, alguma coisa assim. Eu fui procurar aqui, não consegui encontrar, mas
E aconteceu essa estrela e essa tartaruga. A gente queria fazer mais coisas também, só que não deu tempo, porque a gente só tinha segunda e terça-feira pra fazer tudo isso, e a gente só teve 2 segundas e 2 terças, então foram 4 dias pra gente poder fazer tudo isso, pra finalizar tudo isso. Então não deu tempo de conseguir fazer tudo que a gente queria ter feito, mas foi isso. A gente entregou o que deu, mas ficou bonitinho depois do resultado, né? A gente recebeu muitos parabéns e tudo mais, todo mundo amou a tartaruga e as estrelinhas que a gente fez. E aí, gente, vamos voltar um pouquinho pro nosso desenho, né? Eu tava pensando muito nessa parte da ilha, né? Eu tava pensando, assim, em fazer realmente como se fosse um mato, uma floresta, e aí um morrinho de areia, porque quando a gente vê aqueles filmes, né, que o povo fica preso na ilha e tudo mais, é bem essa vibe aí da ilhazinha com o pedaço de areia, mar, e o resto pra dentro só floresta, mato, que você não acha nada e nem ninguém. Não dá pra perceber, mas os olhos da nossa querida diva surfista é verde. Eu quis fazer verde porque eu tava fazendo muitos personagens com cabelo castanho e também o olho castanho. Então, essa daí eu quis fazer diferente, quis fazer o olho dela verde. E com o mesmo tom, né, que eu usei pra fazer a pele dela, que eu usei pra fazer a areia, eu também usei pra fazer esse sombreado na areia. Porque se você for observar a areia do mar, ela tem ondulações. E aí tem partes que ficam mais pra baixo, partes que ficam mais pra cima. E aí, partes que recebem mais luz e menos luz, né, a menos iluminação. E aí tem partes mais escuras e partes mais claras. Então eu quis retratar isso também no desenho, né, pra ficar com esse aspectozinho de movimento da areia. Também fui fazendo todos esses detalhes, né, do colarzinho dela e desse negocinho do pé, que eu esqueci o nome agora, tornozeleira. Também fiz todos em dourados pra ficar combinando. Primeiro eu tava pensando em fazer de branco, pra, tipo, fazer pérolazinhas e tudo mais, mas aí eu resolvi fazer dourado. E a unha dela, né, tanto do pé quanto da mão, eu fiz de branco, porque eu acho unha branca muito bonita. E, gente, na estrelinha, eu pintei ela de laranja e fiz bolinhas, porque se você for pegar a estrela pra reparar, ela tem umas bolinhas assim. E eu também tava precisando de um pouquinho de amarelo, percebi que tava faltando amarelo no desenho e coloquei nessa concha. Aí eu aproveitei, gente, realmente usei a caneta branca, usei pra fazer o brilhinho do olho, o brilhinho do nariz, o brilhinho da boca e pra fazer todo esse detalhe do mar, porque eu passei a caneta azul por cima de tudo, só que tinha a espuma do mar. Aí eu falei, não, vai dar certo, a caneta branca consegue passar por cima. Resultado, tive o maior trabalho para conseguir passar essa caneta branca por cima dessas ondas de mar. Não ficou 100% branco, ficou mais um azul claro, mas eu deixei passar. Também terminei de fazer os detalhezinhos da prancha porque não tinha secado muito bem a tinta e aí tava molhado ainda. Eu tava esperando secar para não acontecer de rasgar o papel nem nada do tipo. E é isso, gente. Olha o resultado dessa diva surfista. Eu amei desenhar ela. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like, se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!